Fala pessoal, tudo certo? Bem-vindos aí a mais um vídeo. Hoje vamos falar um pouquinho mais minimamente sobre classes, vamos falar principalmente sobre coesão e sobre métodos, tá bom? Então, bora lá? A primeira coisa que eu queria falar é sobre as classes. O que acontece se você não atribuir valor, por exemplo, aqui está o myGame, né, a variável, junto à atribuição da classe, e eu atribuí aqui o nome de FIFA 23 no exemplo. Mas o que acontece se você deixar sem esses requisitos? Aqui, por exemplo. Vamos lá, vamos fazer aqui um atributo novo, uma string, e nome 2. Tá, ok. Vamos fazer um systemout.println, e aqui vamos colocar a nossa variável de referência e o nome 2. O que acontece? Eu não atribuí valor nenhum a ela. Ela vai estar com o valor zerado daquela variável, tá bom? Por exemplo, a string sempre vai dar null, e a int vai dar zero, char vai dar vazio. Então ela vai ter o valor que você representou na variável dela. Aqui, como era uma string, ela ficou null, tá bom? Então era isso que eu queria passar para vocês de início. Agora vou explicar um pouquinho mais sobre coesão. Então vamos lá. Então, pessoal, sobre coesão, ela é muito importante para ajustar o nosso código, deixar algo limpo, né? E também para não misturar, porque pode ser muito prejudicial você ter que ficar alterando a tua classe toda hora, e pode dar uma confusão bem grande, tá? Então, o que nós recomendamos é a criação de outra classe. Por exemplo, aqui temos games. Por exemplo, você trabalha com jogos e trabalha com filmes também. Você não vai poder colocar aqui public string nome filme. Bom, esse código aqui está errado? Em teoria não. Ó, não deu nenhum erro. Eu posso aqui vir e atribuir um valor a ele. Em teoria não vai estar errado. Mas o que acontece? Pode ser que dê confusão no futuro, cara. Se você ficar atribuindo aqui no nosso exemplo jogos, filmes e autores, por exemplo, não sei, livros, cara, vai dar algo generalizado, uma confusão. Então, não é algo que se recomende. Ó, até mesmo se você fizer assim, public. Opa. Mas se eu criar uma outra classe aqui dentro, o que acontece? Ó, ele vai dar um erro, porque aqui já está a criação de uma classe. Então, eles recomendam que você faça até mesmo outra classe no lugar. Então é isso, não mistura as classes, a coesão é importante e de preferência um propósito por classe, tá bom? Até mesmo aqui, ó, adquirido, por exemplo, poderia criar uma classe nova para os itens vendidos, alguma coisa assim, organizar melhor talvez, mas você tem que buscar apenas um propósito. Esse aqui é games, por exemplo, podia ser se fosse estudantes, e um para professor, se fosse num colégio, funcionários. Então, tem que ter um propósito apenas por classe. Compreendido? Então, a parte da coesão fechamos aqui por agora. Vamos falar um pouquinho sobre os métodos, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Os métodos, eles nada mais são que uma forma como manipular esses atributos, tá bom? Da nossa classe. Por exemplo, ele vai gerenciar dentro do objeto o nome, o ano de lançamento, de acordo com o que nós vamos pedir, tá bom? Então vamos lá. A sintaxe dos métodos é a seguinte: primeiro você vai colocar o public ou o private, né? No caso, quando é um arquivo privado, geralmente a orientação a objetos não deixamos como público porque pode ser alterada, mas isso é algo que vamos ver um pouquinho mais para frente. Então, aqui no caso, vamos deixar no public o void, que representa algo vazio de momento, tá bom? E também vamos ter agora o nome do nosso método. Como que pode ser o nome do método? Aqui vamos ter, no nosso exemplo, temos nome, ano de lançamento e adquirido. O que podemos fazer com isso?
Pode ser uma ficha técnica, talvez. Ficha técnica. Ok. Não, aqui abrimos parênteses e em seguida fazemos assim, colchetes, abrimos colchetes. Ok, essa é a sintaxe dos métodos, tá bom? E o que podemos colocar aqui dentro? Aqui no nosso exemplo, como queremos fazer uma ficha técnica, queremos que ele imprima para a gente as atribuições, né? O nome, o ano de lançamento e se ele foi adquirido. Então, colocamos aqui o system out print ln e colocamos dentro o que queremos. Vamos lá, que pode ser nome, e daí concatenamos junto ao nome e vai concatenando ano de lançamento, deixa eu dar um espacinho, ano de lançamento, adquirido, coloca aqui comprado, ok? E então agora vamos para o nosso teste aqui. Aqui já temos uma ficha técnica, porém replicamos ela, escrevemos o salt, né, o system out print ln, 3 vezes. Então aqui vamos deixar ele como um comentário só de momento e vamos tentar usar o nosso método, né? Vamos lá, aqui puxamos a variável de referência e aqui, como vocês podem ver, vai ter aqui o mzinho de método, vai estar o nosso método aqui escrito e foi o método que nós fizemos, tá aqui como void. Ok, mygame, ficha técnica, ele vai lá puxar o nosso método como ele ficou. Vai ver que tem um system out print ln que tem as escritas. Então vamos puxar as atribuições que fizemos nele. Foi aqui na parte de cima. Vamos ver se ele vai corresponder certinho ao nosso código. Tá aqui, ó, nome FIFA 23, ano de lançamento 2022 e comprado true. Então ele foi adquirido. Entenderam um pouquinho sobre métodos? Métodos é simplesmente como queremos manipular esse objeto, tá bom? E ele segue exatamente a forma que pedimos através desses métodos, tá bom? Então fica algo mais simples. Ok, vamos criar então mais um exemplo de uma calculadora que eu acho que vocês podem entender um pouquinho melhor, talvez, o sentido do método, tá bom? Vamos colocar eles em pastas, tá bom? Games aqui. E aqui eu vou criar a página de testes. Ok. Então vamos lá. Vou criar aqui no domínio calculadora. Ok, a classe calculadora está criada. Opa. Vamos já fazer o nosso método diretamente, tá bom? Sem colocar atribuições na nossa classe de início, vamos já colocar um método para ela. Public void, nome do método, soma 2 números. Abrindo parênteses, abrindo colchetes. E aqui vamos colocar salt 20 mais 20. Ok, aqui foi criado um método, tá bom? Mas não temos ainda um objeto para ele. Vamos aqui nos testes, criamos uma nova Java Class, calculadora teste.
Bom, estamos aqui na nossa aba da calculadora, o teste, né? Aqui damos um public static void main, PSVM, né? Para ele replicar na tela para nós depois. Então, vamos fazer a criação do objeto, chamamos a classe que queremos, né? É a classe da calculadora ali, onde está o nosso método. Criamos também o nome da nossa variável de referência, pode ser calculadora new, a criação do objeto, e vai ser uma calculadora também. Dois pontos. Vamos chamar agora, depois da criação do objeto, vamos chamar o nosso método, tá bom? Então vai ser calculadora para chamar a variável de referência. E aqui vai aparecer já o nosso método soma dois números, onde ele está atribuído já a dois numerais aqui, 20 e 20. Vamos testar, dá um Ctrl Shift F10 e tá lá, 40, tá bom? Então, se vocês entenderam, basicamente, o método ele vai atribuir para aquilo que queremos, né? Então, o método que queremos, claro que vai ser coisas mais complexas do que simplesmente uma soma ou uma ficha técnica às vezes, mas o conceito delas eu acho que deu de pegar, eu acho que deu para entender, tá bom? Ok, mas vamos fazer agora uma com atribuições, tá bom? Um método com atribuições. Como que podemos fazer isso? Vamos fazer o public void, que está vazia. Vamos colocar aqui, não sei, números. Agora com atribuições, aqui dentro, eu terei que colocar int. Claro, teria que ser, na verdade, a variável primitiva de referência que você quiser, você coloca aqui dentro. Int, e daí você coloca o nome dela, tá bom? Num1. E agora, eu quero colocar outro número. Como é que eu faço? Eu coloco a vírgula, coloco a outra variável, int num2. Você abre colchetes, solte num1 vezes num2. Ok, e aqui está formado mais um método. Mas, Vinícius, nós não temos os números para representar isso. Esses números, no caso, só formamos os métodos, mas podemos atribuir eles lá na nossa aba de teste, tá bom? Vamos fazer isso. Vamos chamar a variável de referência calculadora, ponto, números, e aqui atribuímos 5, por exemplo. Ó, ele vai estar demarcando, ele sabe que vai estar preenchendo o valor dessa variável, vai estar atribuindo, e aqui vai ser 5 também. Ok? Então ele vai ter um método já, vai ser de uma multiplicação, né? É bem simples essa parte também dessas atribuições. Vamos fazer o teste. 25 tá lá. Então o método também é funcional. 10 por 10 vezes 9. Então, deu para compreender? Esse foi um pouquinho do método com parâmetros, esse tipo dos métodos junto a parâmetros, tá bom? Aqui podemos dar um número melhor, multiplica dois números. Acho que para ficar algo mais explícito, fazemos a alteração. Aqui só dá um ponto, já aparece para nós, ó, soma dois números, que era o de antes. Vamos fazer aqui. Mas essa daqui, obviamente vai dar um erro, porque aqui ela já vem atribuído, tá bom? E ela não é de parâmetros. Então, obviamente, se eu colocar um método que não é funcional, já tem atribuições, ela não vai dar certo. Mas aqui sim, o int num1 e o int num2, ela vai ser algo funcional, porque eu precisava desses parâmetros
e aqui dentro eu adicionei os valores desses parâmetros. Vamos ver, multiplica dois números e o teste agora funcionou perfeitamente. Mas se eu colocar aqui, por exemplo, um float também funcionaria, tá bom? Ele iria atribuir bem. O float, ele cabe números sem problema nenhum. Ele deixa com ponto, né? E se aqui fosse ponto 5, aqui daria um erro. Daí, como é float, você coloca um F maiúsculo nesse exemplo, tá bom? Então ele iria rodar sem problemas nenhum. Vamos ver quanto que daria. 95, ok? No mais seria isso, gurizada. Falei um pouquinho sobre coesão, expliquei também sobre os métodos. Eu espero que fique claro para vocês. É muito importante a parte ali da coesão, você atribuir cada uma para algo determinado mesmo, separe bem, não misture. E também sobre os métodos, essa parte bem inicial mesmo, só para vocês compreenderem que os métodos eles ajudam a orientar basicamente o que os nossos objetos têm que fazer, o que as atribuições deles têm que fazer. Um pouquinho também sobre métodos e parâmetros. Ok, gurizada? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Se alguém ficar com alguma dúvida, vocês podem me chamar aqui nos comentários, beleza? Tamo junto, falou e até mais.